Vocês podem abrir o livro na página de número 92. Nós vamos seguindo aqui, só para que os irmãos possam se contextualizar. Estamos no capítulo de número 7, falando sobre redenção, natureza, propósito e valor. E nesse primeiro momento nós estamos trabalhando aqui a ideia da redenção no tempo e na eternidade, ou seja, uma questão do tempo. Isso porque nós encontramos na Escritura pelo menos duas declarações que nos é clara acerca do Cordeiro de Deus. Vamos encontrar, por exemplo, em Apocalipse 13:8, que o Cordeiro de Deus foi morto, ele foi imolado desde a fundação do mundo, ou que seja, antes da fundação do mundo. Mas também vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, quando Paulo diz que o Cordeiro de Deus já foi morto, isso fazendo uma referência à morte de Jesus no Calvário há 2000 anos. Então são dois pressupostos, são dois postulados, um referindo à morte de Cristo na eternidade, outro se referindo à morte de Jesus no tempo. E ambos os relatos, ambas as declarações, referindo-se ao Cordeiro de Deus. Perfeito? Então é nesse sentido que nós queremos compreender melhor a questão da essência, da realidade da morte de Jesus. Então, nos acompanhe na leitura, nós vamos lendo e vamos aí comentando. Página 92, aí no primeiro parágrafo dessa página, quando diz sobre essas questões. Encontraram? Então, sobre essas questões falaremos um pouco mais adiante, ou seja, sobre a relação da morte de Jesus, ou da morte de Cristo, a morte do Cordeiro, com a própria fundação do mundo. Agora, entretanto, é preciso compreender as duas circunstâncias aparentemente paradoxais acerca da morte do Cordeiro de Deus. Se ele foi morto antes da fundação do mundo, no plano da eternidade, ou se ele foi imolado há 2000 anos no plano do tempo, não é? Nós temos a nota de número 97, e aí vocês podem ler Apocalipse 13:8 e comparar com João 1:29 e 1 Coríntios 5, versículo 7. Seguindo adiante diz: apesar de postulados tão diferentes e antagônicos. Por que diferentes e antagônicos? Ora, porque um diz que o Cordeiro de Deus foi morto na eternidade, e o outro diz que foi imolado no tempo. Então, apesar de esses postulados serem tão diferentes e contrários, antagônicos, partimos do pressuposto de que ambas as afirmações são verdadeiras e de que não podem se equivocar. Então, aqui estamos diante, queridos, daquilo que comumente se chama um paradoxo, né? Duas afirmações que são diferentes uma da outra e que ao mesmo tempo são antagônicas, né? Porque você não pode misturar ou confundir o tempo com a eternidade. Então, diante de declarações como estas, nós precisamos adentrar profundamente no entendimento das Escrituras para discernir onde está o ponto de conexão. Não podemos fazer absolutamente como costuma-se acontecer no meio cristão, quando as pessoas descobrem uma suposta verdade. Eu digo suposta porque às vezes a pessoa descobre um aspecto da verdade